Boa tarde. O tema que vamos tratar é acidente vascular cerebral. Os participantes do grupo, a Carol Dourado, Douglas Siqueira, Francisco Leonardo e o Paulo Vitor. Os tópicos a serem abordados: etiologia, epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. E, primeiramente, sobre a etiologia, de modo geral, o acidente vascular cerebral é uma lesão secundária ao mecanismo vascular e não traumático. Ela é caracterizada pela instalação de um déficit neurológico focal, repetindo e não convulsivo, com duração maior do que 24 horas. Caso essa duração seja menor, podemos considerar como um ataque isquêmico transitório, ou então com alteração nos exames de imagem. Existem 3 tipos, sendo ele o AVC isquêmico, o hemorrágico e o transitório. Sobre o AVC isquêmico, ele acontece quando um dos vasos do sistema circulatório, que fazem o suprimento do sangue e do oxigênio do cérebro, ficam entupidos ou obstruídos de alguma forma, e por meio de matérias como placas de gordura e de coágulos sanguíneos. Já o AVC hemorrágico faz com que o paciente tenha um rompimento efetivo de um ou mais veias do seu cérebro, causando sangramento que pode gerar uma pressão no cérebro. E o transitório, basicamente, é essa interrupção do fluxo por um determinado tempo por diversos motivos. Pode passar. Então, sobre a epidemiologia, o AVC é uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida em todo o mundo. Ela representa a 4ª maior causa de morte nos Estados Unidos e é o distúrbio neurológico incapacitante mais comum. No Brasil, é a causa mais frequente de óbitos na população adulta, cerca de 10% de óbitos, dos óbitos devido a isso, e ela é responsável por 10% das internações nos hospitais públicos. Mas, levando uma ideia assim, mais a fundo, ela tem uma incidência maior pela idade, então, a partir de 65 anos é mais comum, mas tem alguns estudos também que demonstram que entre 30 e 40 anos também está muito presente, teve um leve aumento, e também podemos levar em consideração da cor. Afrodescendentes, eles têm bem mais incidência do que os brancos, e, segundo outro estudo, os homens eles têm uma maior incidência, um pouco maior que as mulheres, que é de 51,8%. Pode passar. Aí levamos em consideração também os fatores de risco, que está um pouco atrelado ao que eu comentei anteriormente, sendo que os fatores de risco para AVC são divididos em modificáveis e não modificáveis. Dentro dos não modificáveis, corresponde às condições inerentes aos indivíduos, e elas podem incluir a idade avançada, como foi comentado, sexo masculino, baixo peso ao nascer, afrodescendência, história familiar de AVC e anemia falciforme. Já os modificáveis, nós podemos atuar sobre isso, temos tabagismo, fibrilação atrial, diabetes mellitus, terapia hormonal, dislipidemia, obesidade, sedentarismo e o outro esqueci o nome, pode passar. Então, na fisiopatologia, sobre o AVC isquêmico, basicamente, que eu comentei um pouco no início, é uma causa por uma obstrução súbita do fluxo arterial encefálico. Já o AVC hemorrágico é uma consequência de uma ruptura de suas estruturas vasculares cerebrais. Então, dando um pouco assim, aprofundando um pouco voltada ao isquêmico, depois eu vou comentar um pouco sobre hemorrágico. Sobre o isquêmico, temos o trombótico e o embólico, e, em alguns casos, o criptogênico. Basicamente, sobre esse trombótico embólico, nas situações que não é possível determinar a causa do AVC isquêmico, mesmo após a investigação correta, ela é denominada de AVC criptogênico pela causa idiopática, né? Tem uma causa comum. O que difere o AVC embólico desse trombótico é a origem do trombo que ocasionou a obstrução. No caso, o AVC trombótico, ele é basicamente focal, como se fosse naquela região. Ele ocasionou e ficou ali. Já o embólico, ele é proveniente de outra região e se desloca pela circulação, até impactar uma artéria cerebral. Então, basicamente, a diferença é essa. Uma, ela acontece ali, o trombótico, e o outro, ela vai se deslocando até chegar no outro local. Pode passar. E essa lesão, ela pode ocorrer de 2 formas. Primeiro, pela formação de trombo,
em determinada artéria, carótidas ou arco aórtico, que esse trombo ele é deslocado pelo fluxo sanguíneo até obstruir uma artéria cerebral de calibre menor, ou pode ser do tipo cardioembólico, quando se formam os trombos intracavitários devido a algum prejuízo cardíaco, como fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio e cardioempatia dilatada. E dentro disso, devido a essa interrupção do fluxo sanguíneo, ela pode privar neurônios, glia e as células vasculares, tanto do oxigênio como da glicose. E caso o fluxo sanguíneo não seja restaurado prontamente, seja de forma imediata, pode ocorrer a morte do tecido cerebral e infarto. E o padrão de morte celular depende da gravidade da isquemia. Então, temos, por exemplo, isquemia leve, que é basicamente uma vulnerabilidade seletiva de algumas populações neuronais, que pode levar a uma perda somente dessa população. Temos a isquemia grave, que ocorre uma necrose neuronal seletiva, onde todos os neurônios morrem, mas tem uma exceção das células glias e vasculares que são preservadas. Já uma isquemia completa e permanente, ocorre uma panecrose, onde todos os tipos celulares serão afetados. Mas podemos também ter uma área que é uma zona de penumbra, que circundando assim, você percebendo assim por volta da região afetada, tem um momento onde você consegue perceber que tem uma área que pode ser recuperada, e nós consideramos como isquemia incompleta. Aí nesse local, a lesão celular é potencialmente reversível, desde que o fluxo sanguíneo seja restaurado por uma recanalização do vaso ocluído ou pela uma circulação colateral. E é justamente nessa área de penumbra que é um alvo de tratamento do AVC isquêmico. Pode passar. Aí outro fator envolvido nessa fisiopatologia do AVC é o edema cerebral. Temos esses dois tipos, que são o edema vasogênico e o citotóxico, sendo que o vasogênico é quando o líquido intravascular extravasa para o parênquima cerebral, e esse edema costuma ocorrer alguns dias após o AVC e pode causar herniação cerebral também. No caso, é uma profusão, né, uma formação, e, consequentemente, não tratado, leva logo a óbito. Já o edema citotóxico, ele basicamente ele causa uma redução da energia. Então, essa redução da energia ele faz com que as bombas de íons eles não ocorrem, e basicamente todo aquele mecanismo que aconteceu das bombas de sódio e potássio, elas não funcionam bem, e faz com que há um influxo de sódio e cálcio para o interior dos neurônios. E, consequentemente, com a entrada de sódio, há também a entrada de água. Então, nas células, ela vai começar a formar um edema, o que pode levar à ruptura neuronal com o tempo. Pode passar. E um pouco sobre o AVC hemorrágico, ele interfere na função cerebral por meio de vários mecanismos, incluindo a destruição ou compressão do tecido cerebral e compressão de estruturas vasculares, levando à isquemia secundária e edema. E sobre o AVC hemorrágico pode se apresentar de duas formas. Temos a primeira, que é a hemorragia paraquimatosa. Temos a hemorragia subaracnoide. A primeira é causada pela ruptura de pequenas artérias perfurantes, ocasionando sangramento dentro do parênquima cerebral, que pode provocar um edema, um inchaço nas estruturas locais que levará à lesão neurológica. E o seu principal fator de risco associado é a hipertensão arterial sistêmica. Já a segunda, ela está mais voltada a uma relação de ruptura do aneurisma e malformações arteriovenosas, e acarreta o sangramento no espaço subaracnoide. Vou passar. Bom, sobre o quadro clínico e a forma como o AVC ele pode se apresentar clinicamente, nós temos uma sintomatologia muito variável, porque os sintomas eles vão depender da região acometida, dependendo da região cerebral acometida. Mas, no geral, nós podemos suspeitar de AVC quando nós temos o déficit neurológico súbito ou com rápida progressão. Em relação ao AVC, tem o hemorrágico, que é um dos tipos, e o isquêmico.
Em relação ao hemorrágico, como o Vitor já falou, tem dois subtipos consideráveis, que é o intraparenquimatoso e o subaracnoide, um na região do parênquima cerebral e outro na região do espaço subaracnoide. Em relação ao quadro clínico da hemorragia intraparenquimatosa, nós temos o quadro clínico mais comum, o déficit neurológico focal súbito, cefaleia, náuseas e vômito, redução do nível de consciência, níveis pressóricos muito elevados e uma crise convulsiva em alguns casos. Hemorragia subaracnoide. No quadro clínico mais comum é a cefaleia súbita, em geral intensa e holocraniana, náuseas e vômitos, tonturas e sinais de irritação meníngea. Pode passar. E no quadro do AVC isquêmico, o quadro clínico mais comum, os sintomas mais comuns vão depender da artéria acometida. Lembrando que a artéria mais comumente afetada é a artéria cerebral média. E em relação ao quadro clínico, vai depender da artéria, e esse quadro ele mostra basicamente o quadro clínico considerado em relação à região. No caso, quando temos a artéria cerebral média afetada, vai ter comumente o déficit motor, de pedromínio braquiofacial, déficit sensitivo e afasia. Quando tem a artéria cerebral anterior afetada, vai ter o déficit motor com predomínio nos membros inferiores, o déficit sensitivo e os sinais de frontalização. Quando vamos ter a artéria cerebral posterior afetada, vai ter alterações do campo visual, rebaixamento do nível de consciência e o déficit sensitivo. Quando se tem a artéria basilar afetada, vai ter o déficit motor, o déficit sensitivo, o rebaixamento do nível de consciência e alterações nos nervos cranianos. Quando tem a artéria vertebral afetada, vai ter as náuseas, vômitos, tonturas, alterações de nervos cranianos baixos e alterações cerebelares, sendo que essas em negrito são os sintomas que aparecem com mais frequência e que acabam, de uma certa forma, sendo característico. Pode passar. Bom, dando continuidade, o diagnóstico do AVC ele vai ser basicamente diagnóstico clínico radiológico. E para a gente suspeitar e diagnosticar de um paciente que está com AVC, a gente vai ter algumas escalas e alguns mecanismos para facilitar na nossa conduta e no nosso diagnóstico e na tomada de decisões, né? Então, aqui eu coloquei para a gente debater na aula, né? Algumas escalas e alguns achados radiológicos que são necessários a gente saber e importantes a gente aplicar, certo? De início, né? A gente tem a escala de FAST, né? Que ela vai ser uma escala bastante importante para a gente realizar um diagnóstico precoce, aliás, uma suspeita precoce de AVC. Ela vai ser importante tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente pré-hospitalar, né? Então, a escala de FAST, ela vai usar basicamente 4 parâmetros, né? Onde ela vai avaliar a face, os membros superiores, a fala e o tempo, né? Então, na face, a gente vai avaliar o quê? A paralisia facial, se o paciente ele tem algum desvio, por exemplo, da rima labial. Nos membros superiores, a gente vai avaliar se o paciente ele tem, ele tem dificuldade de elevar algum dos membros, ou se ele tem a perda da força, mesmo de um dos membros superiores. Na fala, a gente vai tentar observar se o paciente tem afasia, dificuldade de falar, e articular as palavras, né? E o tempo em que esses sintomas ocorreram,
né? Porque aqui, quando o paciente está com AVC, tempo é cérebro. Então, quanto mais precocemente você avaliar os sintomas, ver esse quadro clínico, você tem que encaminhar esse paciente o mais rápido possível para avaliação com o médico, no caso for um atendimento pré-hospitalar, ou então dar seguimento ao protocolo de paciente com AVC. Né? E a escala de FAST, ela se comunica muito com a escala de Cincinnati, né? Elas são basicamente idênticas, né? E a escala de Cincinnati, ela tem, né, um mnemônico para a gente facilitar nosso aprendizado, né? O mnemônico SAMU, né? Que é o S. Sorria, a gente vai avaliar, né, no sorriso do paciente se está com a boca torta. Abraço, né? E no abraço, a gente pede o paciente para ele abraçar, a gente vai observar se ele tem perda da força ou ele tem esse desnivelamento de um dos braços, né? M, né? Que é a música. A gente pede para o paciente cantar alguma música para a gente poder justamente, né, avaliar se ele tem dificuldade de falar. E a urgência, né? Quanto mais rápido você comunicar esse paciente com esses sintomas para um atendimento hospitalar, melhor, né? Então, basicamente, as duas escalas, elas trabalham com a mesma ideia. Eu tenho a escala de NIHSS, que ela vai ser utilizada para a gente quantificar o déficit neurológico desse paciente. Ela vai ser uma escala para avaliar, né, o déficit neurológico e vai contabilizar, né, de 0, que é quando o paciente não tem nenhum déficit neurológico, e 42, que é quando ele tem o maior déficit neurológico, né, e ela vai avaliar 15 parâmetros. E esses parâmetros, né, eles se enquadram, né, como nível de consciência, que a gente vai ser observado através da escala de Como de Glasgow, a orientação do paciente em tempo e espaço, em relação à idade, ao mês, aonde ele está, a resposta do paciente a comandos, o olhar, o campo visual, os movimentos da face, a função motora, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, a ataxia dos membros. A gente vai avaliar também sensibilidade, linguagem, a articulação da fala dele e a extinção e desatenção. Se o paciente ele tem uma certa desatenção mesmo durante a realização desse exame, certo? Então, ele é um exame bastante completo e que é válido ser utilizado. Aqui basicamente a ficha, né, de como é que a gente utilizaria esse exame, né? Então, aqui os parâmetros e a gente tem a pontuação, né? Para a gente poder dar a nota e contabilizar no final. E você vê aqui que a gente pode, né, repetir esse exame, justamente para observar se o déficit do paciente está progredindo ou regredindo. E na tomografia computadorizada, né, a gente tem a gente tem um exame que vai ser de escolha mais acessível e vai ter uma boa sensibilidade, justamente para a gente diferenciar se o paciente ele tem um AVC hemorrágico ou ele tem um AVC isquêmico, né, que de prontidão é o que a gente precisa saber, né, para a gente poder tomar a nossa conduta. Se o paciente qual dos tipos de acidente vascular cerebral ele está tendo, né? Então, é preconizado que o paciente ele faça um ATC, né, quando o paciente está com suspeita de acidente vascular cerebral, ele faça uma tomografia assim que chega. Então, é preconizado que durante os primeiros 45 minutos da admissão do paciente, ele já tenha feito essa tomografia e já esteja laudada, né? Para a gente poder tomar a conduta direcionada o mais rápido possível. E após 72 horas, né, do início dos sintomas, ele realiza também outra tomografia para a gente ver
como foi a evolução desse AVC, né? E aqui a gente tem duas tomografias para poder ilustrar, né? Uma de um AVC isquêmico e outra do AVC hemorrágico. E explicar mais adiante as peculiaridades de cada um. Bom, antes de dar continuidade, né, a tomografia computadorizada em si, a gente queria lembrar um pouco da irrigação do cérebro, porque vai ser bastante importante a gente saber disso para a gente avaliar em quais áreas a gente tem que prestar bastante atenção no exame, né? Então, basicamente, aqui em azul, a gente tem a irrigação da artéria cerebral anterior, em amarelo, a gente tem a irrigação da artéria cerebral média, e em vermelho, a artéria cerebral posterior. A gente vai observar que a maioria dos acidentes vasculares, eles vão ocorrer na zona de irrigação da artéria cerebral média, como foi falado até anteriormente. Dito isso, a gente tem, né, dentro da tomografia computadorizada, a escala de Aspert, que é outra escala que vai avaliar, né, o grau de evolução da piora neurológica. Basicamente é isso. Né? Então, ela vai avaliar 10 áreas do cérebro em 2 cortes. Então, eu vou ter um corte mais superficial, nas regiões corticais, e outro corte, né, mais nas regiões subcorticais, próximo ali a nível dos gânglios da base. Então, a gente tem aqui esse corte aqui, né, axial, no nível dos gânglios da base, e aqui eu vou ter alguns locais que vão ser importantes a gente visualizar na tomografia computadorizada se essas áreas estão lesadas. Então, se cada área dessa está lesada, se eu tenho uma lesão que acomete cada área, eu vou contabilizar um ponto. Por exemplo, no nível do núcleo da base, que é essa região aqui. Né? Então, nessa região, eu tenho o lóbulo caudado, o núcleo lentiforme e a cápsula interna. Né? Então, se eu tenho uma região que acomete, por exemplo, toda essa área aqui desse hemisfério, né? Então, ela estaria acometendo o caudado, o lentiforme e a cápsula interna. Então, cada área dela corresponde a 1. Então, eu somo, dá 3. Então, 3 eu subtraio da escala de 10, né? Que é o máximo, e o paciente fica com 7. Então, na escala de Asper, ele fica com 7. Certo? Então, aqui eu também tenho outros locais para a gente poder avaliar também, né? Por exemplo, se a lesão está nessa região mais cortical aqui, na artéria cerebral média anterior, ou está nessa região da artéria cerebral média lateral. Então, dependendo de onde a lesão está, você vai pontuando, né? Tanto a localização quanto a extensão, certo? Então, o score menor ou igual a 7, né, o paciente tem um risco, né, de transformação hemorrágica e pior evolução neurológica. Agora, para achados radiológicos, que são importantes a gente prestar atenção no paciente com acidente vascular cerebral, são basicamente 4, né? Isso é o que é essencial a gente saber. O primeiro, em relação ao AVC isquêmico, né? A hipodensidade, né? Eu tenho aqui o parênquima cerebral, e a região onde eu tenho a lesão, né? Eu tenho a isquemia, melhor falando, ela fica uma região mais hipodensa, uma região mais escura. Certo, mas como é que eu vou observar isso? A gente percebe que, por exemplo, na região mais cortical do cérebro,
a gente tem um cinza, né, um pouco mais claro. E na medida que eu vou indo para a região mais medular, mais central, eu vou escurecendo, né? Eu tenho uma região mais hipodensa. Né? Então, eu tenho essa transição e eu consigo observar essa diferença da região cortical para a região medular, da substância branca para a substância aliás, da substância cinzenta para a substância branca. Então, eu consigo observar, por exemplo, nessa região onde não está tendo a lesão, o que eu não consigo já ver com tanta claridade aqui, onde eu consigo ver só toda uma região escura, né, hipodensa. E eu não consigo diferenciar o que é substância branca de substância escura. Eu não consigo ver essa transição. Então, eu tenho toda uma região, né, hipodensa escurecida aqui. E, além disso, eu consigo observar também que eu tenho a perda dos sulcos, né, cerebrais. Aqui eu consigo ver, né, as invaginações do sulco no parênquima cerebral. E aqui eu não consigo ver, porque essa zona também está demasiada. Então, essa região está isquêmica e está inchada. Outro sinal importante é o apagamento, né, do núcleo lentiforme, onde ele é para estar mais ou menos por aqui, só que eu não consigo delimitar ele tão bem, porque ele está em zona de isquemia. Né? Então, se ele está em uma zona de isquemia, na tomografia ele fica mais escurecido. Eu não consigo delimitar ele tão bem. Então, quando eu não consigo delimitar ele tão bem, a gente já liga um sinal de alerta, né? Ele pode estar em um processo, né, de AVC isquêmico, que tecnicamente é para a gente poder conseguir observar tanto o núcleo lentiforme quanto o caudado. Né? Aí que a gente consegue só observar aqui um pouco aqui da perna posterior da cápsula interna e um pouquinho da perna anterior da cápsula interna. Só que o núcleo lentiforme a gente não consegue observar também. Né? E outro achado, né, também bastante importante, é da artéria cerebral média. A gente consegue observar bem nitidamente a artéria cerebral média aqui, é bem hiperdensa, né, bem esbranquiçada. Isso se dá por conta da interrupção do fluxo sanguíneo. Então, eu tenho um trombo que parou o fluxo sanguíneo na artéria e fez com que ela ficasse com essa coloração mais hiperdensa, né? Porque o fluxo sanguíneo foi interrompido por conta de um trombo. Tá? O que eu, por exemplo, no outro lado, né, no lado direito, né, do paciente, eu não consigo, por exemplo, observar com tanta claridade, né, essa artéria cerebral média. E o último achado que eu queria falar para vocês é o achado da fita insular. Se a gente observar aqui essa radiografia, a gente não consegue observar tão bem uma área. Aqui tem uma área, por exemplo, de hipodensidade, melhor falando, né? Tá tudo escuro, como nas radiografias anteriores. Né? Ou tem por exemplo, algo ocluído, né? Uma artéria cerebral média, que a gente falou anteriormente. Né? Então, quando ocorre esse tipo de caso, a gente também pode ter a mão de outro mecanismo, que é a angiotomografia. Né? Se o paciente está com sinais clínicos e a TC dele está normal, então você não conseguiu observar com tanta certeza se está uma região com hipodensidade, né? Se tem uma região isquemiada, ou você faz uma ressonância, ou você pede para fazer um angio-TC. E aí, por exemplo, nesse paciente,
foi feito um anjo, e aí a gente observa aqui, né, essa oclusão dessa artéria cerebral média. Na reconstrução aqui, né, a gente pode ver bem nitidamente essa oclusão, certamente por conta de algum trombo. E a gente for olhar agora, né, retrospectivamente, a gente observa que essa região aqui, que é onde fica a ínsula, né, tá um pouco mais, né, escurecido em comparação com essa região aqui, né? Então essa região aqui está em uma área de isquemia. Bom, aqui eu tenho uma ressonância magnética que basicamente é o padrão ouro para a gente poder avaliar os pacientes com quadro de isquemia cerebral, né, com acidente vascular isquêmico. Por quê? Porque eu consigo observar, né, mais precocemente o AVC, e é uma região de penumbra, né? Então é que a gente consegue observar essa região aqui que está em uma área de penumbra nessa ponderação aqui da ressonância, né? E aqui também, tá? Aqui só para a gente conseguir, né, observar a diferença da tomografia computadorizada para a ressonância magnética, né? Então aqui a gente não consegue observar com tanta nitidez essa região de hipodensidade, né? Quando eu faço a ressonância eu consigo ver, né, e diagnosticar precocemente esse AVC, né? E aí facilita até a tomada da conduta. Aqui é o AVC hemorrágico, né? E na tomografia computadorizada a gente observa até com mais nitidez, que vai ser aquela região, né, hiperdensa no parênquima cerebral. Então vai ser aquela região branca ali no meio do cérebro, né, trocando em miúdos. Então eu tenho essa região mais hiperdensa, né, e essa região na periferia da lesão, né, hipodensa. Essa região ela fica mais hiperdensa por conta do extravasamento, né, da hemoglobina do sangue para o parênquima cerebral. O sangue ele contém ferro, e aí eu tenho esse aumento, né, da hiperdensidade. E ao redor eu tenho essa lesão, né, hipodensa por conta do edema, né, que acontece, tá? Então, basicamente, a grande maioria dos acidentes vasculares hemorrágicos, intraparenquimatosos, né, que a gente está falando aqui, eles acontecem, né, na região dos núcleos da base, que é nesse caso, no cerebelo, aqui, e na ponte, que é nesse caso aqui. Bom, aqui é só para exemplificar e diferenciar, como foi falado anteriormente, né? Os AVCs cerebrais hemorrágicos, ele pode ser intraparenquimatosos e subaracnoides, né? Então, os intraparenquimatosos a gente consegue observar que é B, e o subaracnoide, ele o sangue, né? Ele se mistura com o líquido cefalorraquidiano e fica ele se espalha, né? Entre os sulcos, né? Onde estaria, né, circulando o líquido cefalorraquidiano.
Por isso que nessas regiões aqui, ao invés de estar escuro, né, preto, tá esbranquiçado, tá? Por conta de um HSE, né? Hemorragia subaracnoide. E aqui é outro tipo, né? Não tão comum, mas acontece mais em idosos, que a angiopatia amiloide, né? Que é vários, vários microsangamentos difusos, né? No parênquima cerebral, né? Então a gente consegue observar vários pontinhos pretos. Isso é decorrente de uma fragilidade dos vasos sanguíneos por conta da, da proteína B40, né, que é a beta amilase, se não me engano, que provoca essa fragilidade. Bem, agora numa perspectiva de tratamento para AVC, como manejo inicial, a gente tem todo o suporte clínico, né, com as medidas universais de suporte de vida avançado. A gente avalia a função respiratória e cardiovascular. É importante que se faça exames laboratoriais para as análises bioquímicas, hematológicas e da coagulação, né, deve ser prontamente obtidos, porque quando a gente fala de manejo de pacientes com AVC, tempo é ouro, né? Então, de início, a gente tem um ABC da urgência e emergência, né, que se baseia na avaliação das funções vitais, manutenção das vias aéreas e respiração e circulação. A gente tem a instalação da monitorização cardíaca, oximetria de pulso, glicemia capilar e acessos venosos, né? Esses acessos venosos vão ser 2 catéteres intravenosos periféricos, que vai fazer parte do protocolo de infusão de RTPA, né? Que esse RTPA, né, são os ativadores de plasmogênio tecidual recombinante, né, que eles vão incluir um medicamento, alguns medicamentos utilizados, mas o principal seria a alteplase, que eu vou comentar posteriormente. E a gente tem a avaliação por neuroimagem, como a gente já viu anteriormente no diagnóstico, as especificidades, mas a gente sabe que vai ser a chave para a diferenciação entre as lesões, né? Se são lesões isquêmicas ou hemorrágicas. E a gente, como viu anteriormente, a escolha inicial vai ser pela tomografia computadorizada, né? Sem contraste. Pode passar. Bem, a gente também tem a avaliação complementar, que vai envolver hemograma, né, glicemia, prova de atividade inflamatória, função renal, eletrólitos, coagulogramas, enzimas cardíacas, eletrocardiograma e inclusive o raio-x também de tórax. Esse raio-x ele deve ser realizado rotineiramente, mesmo que a gente não tenha evidências claras sobre complicações cardíacas ou pulmonares, né? Alguns estudos indicam que o manejo de um paciente com AVC pode ser modificado dependendo do raio-x de tórax. Então, cerca de quase 4% dos casos, alguns estudos indicam. É um percentual pequeno, mas é considerável, mas é importante ser considerado. Além disso, é importante sempre lembrar que o resultado desses exames ele não deve ser aguardado para dar início ao processo de trombólise, né? A terapia tromboembolítica, que vai ser a principal terapia utilizada para tratamento de pacientes com AVC isquêmico, que eu vou detalhar posteriormente as especificidades. Aí a gente tem o controle glicêmico, né, bastante importante, porque a gente pode ter tanto hipo como hiperglicemia. A hipoglicemia vai ser fator de risco para lesão cerebral, né, e a gente corrige com glicose endovenosa. E a hiperglicemia vai ser relacionada ao maior grau de mortalidade. A gente avalia aí entre glicemias acima de 180 mg por decilitro. E aí a gente corrige com insulinoterapia. Então, outro fator importante a ser considerado é a temperatura. O manejo da temperatura é bastante importante. Tem que ser feito com um controle rigoroso. E aí se recomenda, né, o uso de antipiréticos,
quando a temperatura for maior que 37,8 graus. E outro ponto importante, né, conjunto aí, é a avaliação da pressão arterial média. Pode passar. Bem, agora como tratamento específico, primeiramente para AVC isquêmico, a gente tem a terapia endovenosa. Bem, a terapia endovenosa, ela vai ser a principal terapia, como eu comentei anteriormente, para pacientes com AVC isquêmico. Porque o que a gente deve levar em consideração? Primeiramente, é a restauração do fluxo sanguíneo. E, como eu comentei, tempo é ouro para a avaliação dos pacientes com AVC. Então, o benefício da terapia de reperfusão vai diminuindo com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de terapia endovenosa, quando ela é administrada entre 4 horas e meia após o AVC, o RTPA, como eu comentei, né, o ativador de plasmogênio tecidual recombinante, ele demonstrou diminuir a incapacidade funcional que os pacientes com AVC podem ter, né? E aí vem o uso da alteplase, né, que vai ser o fármaco principal utilizado como tromboembolítico, né? Ele é um ativador do plasminogênio tissular e essas drogas elas vão dissolver os coágulos sanguíneos, né? Que na maioria das vezes vão ser a causa dos derrames. Aqui na imagem eu coloquei 2 tabelas, que são pacientes elegíveis para trombólise e os critérios de exclusão para trombólise também. Então, nessa primeira tabela, os pacientes elegíveis são aqueles com exame de neuroimagem sem evidência de hemorragia, aqueles pacientes com AVC isquêmico em qualquer território vascular, com 18 anos de idade ou mais, e com a janela terapêutica de até 4 ou 5 horas, preferencialmente nas 3 primeiras. E a gente tem na outra tabela os critérios de exclusão para a trombólise, que seria pacientes com exame de neuroimagem com evidência de hemorragia, né, pacientes também com apresentação clínica sugestiva de hemorragia subaracnóide, mesmo que nos exames de imagem não apresentem alterações diretas, neuroimagem com evidência de AVC isquêmico comprometendo mais de um terço do hemisfério, história prévia também bastante importante, né, de hemorragia intracraniana, e alguns outros valores, como a avaliação da hipertensão arterial, a crises convulsivas, sangramento interno, cirurgias prévias também, né, nos últimos 3 meses principalmente, cirurgias do sistema nervoso e que envolvam traumatismo crânioencefálico grave. E outras alterações também. Pode passar. Bem, aí eu exemplifiquei, né, o uso coloquei uma figura que detalha um pouco mais sobre a alteplase, que vai ser um dos fármacos principais utilizados no manejo de um paciente com AVC isquêmico. Daí eu coloquei mais a título também de consulta, né, após, quando a gente enviar o material. Aí fala de posologia, mecanismo de ação, né, que principalmente vai ser voltado para a ativação do plasminogênio em plasmina, né, que possui uma potente ação lítica sobre a malha de fibrina. E, como a gente viu também, tem um dos principais efeitos adversos vai ser a hemorragia, né? Então, esse manejo deve ser bem orientado. Eu também coloquei outras tabelas que vão indicar algumas contraindicações, vão ter algumas contraindicações para pacientes para essa terapia tromboembolítica, que vão envolver pacientes com a piora dos sintomas, principalmente, cirurgia de grande porte ou grande trauma nos últimos 14 dias, sangramento urinário, pericardite, infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, e alguns outros valores, como dependendo dos valores glicêmicos, plaquetas, e dependendo também do uso de heparina e anticoagulante também. E aí, na última tabela, eu coloquei os fármacos utilizados, que seria a alteplase e a tenecteplase, né, com a posologia respectiva de cada um, com destaque, né, para a alteplase. Pode passar.
Ainda dentro do tratamento específico para AVC isquêmico, a gente tem outras terapias, né, que também podem ser utilizadas. Essa primeira, a terapia endovascular, ela não substitui a trombólise endovenosa, né, que eu comentei anteriormente. Mas ela pode ser uma alternativa principalmente para os pacientes que não se encaixam nos critérios que a gente viu, né, nas tabelas. A gente tem também a craniectomia descompressiva. Esse procedimento para pacientes com AVC isquêmico são utilizados principalmente nos casos de infarto da artéria cerebral média, né? Principalmente quando o infarto atinge mais 50% do território da artéria cerebral média. E associado a isso, né, o rebaixamento do nível de consciência. E aí se considera possível a utilização desse, dependendo do caso, né, desse procedimento. A gente tem a antiagregação também, como outra terapia, com o uso de aspirina, na dose 325 mg ao dia. Ela deve ser utilizada nas primeiras 48 horas, né, após o AVC isquêmico. Mostrou redução, né, do risco de ocorrência de eventos posteriores, né, eventos vasculares, tem um melhor prognóstico. Os pacientes alérgicos, nesse caso a aspirina, que geralmente é utilizada, eles podem fazer uso de clopidogrel na dose de 75 mg ao dia. A gente também pode ter profilaxia de crise epilética. Não há indicação do uso profilático de anticonvulsivantes, né? É mais como um tratamento preventivo mesmo da recorrência, né, de crises posteriores, porque alguns estudos indicam que convulsões elas podem ocorrer em aproximadamente 10% dos casos dos infartos. E a gente também tem profilaxia para trombose venosa profunda. Ela pode ser iniciada geralmente após afastar o risco de hemorragia, né, dentre 24 a 72 horas, nos pacientes que possuem mobilidade prolongada. E pode-se fazer uso, nesse caso, de heparina, né, heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular. Pode passar. Não. E a gente tem também, né, a tabela, esse quadro que eu coloquei, que é o regime de tratamento do AVC isquêmico agudo com RTPA. São os principais pontos, digamos assim, que a gente deve considerar para o manejo de tratamento de um paciente com AVC isquêmico. São muitos pontos, né, são várias diretrizes. As que eu me baseei seriam as 2 diretrizes brasileiras para AVC isquêmico, né, de manejo de pacientes com AVC isquêmico, e outra com AVC hemorrágico. Aí eu achei esse quadro bastante interessante para consulta posterior, né? Aí, de maneira geral, nesse quadro, a gente pode indicar, né, no primeiro ponto, transferir o paciente para a sala de urgência, né, dependendo, ou unidade de terapia intensiva, de tratamento intensivo, né, unidade de AVC agudo ou unidade vascular, iniciar a infusão de RTPA, né, como segundo ponto. Terceiro ponto, não administrar heparina, antiagregante plaquetário, anticoagulante oral nas primeiras 24 horas, né? Como a gente viu, é indicado, inclusive, como eu comentei, né, o uso de aspirina nas primeiras 48 horas. Quarto ponto, né, manter o paciente em jejum por 24 horas, pelo risco de hemorragia. Quinto ponto, não passar sonda nasoentérica nas primeiras 24 horas. Sexto, cateterização venosa central ou punção arterial, né, não se deve realizar nas primeiras 24 horas também. Não passar sonda vesical. Manter hidratação com soro fisiológico. Controle neurológico, né, no nono ponto, controle neurológico rigoroso, né, principalmente por meio daquelas utilização daqueles protocolos que a gente viu. Monitorização da pressão arterial, como a gente viu que é outro ponto bastante importante. Se houver qualquer suspeita de hemorragia intracraniana, suspender o RTPA, né, e solicitar a TC de crânio com urgência, solicitar outros exames, como hemograma, TP, o KTTP, né, plaquetas e fibrinogênio. Após 24 horas de tratamento tromboembolítico, o tratamento de AVC segue as mesmas orientações do paciente que não recebeu trombólise, né, que seria por meio de antiagregante plaquetário, né, ou anticoagulação, como a gente viu, né, o uso da aspirina. Iniciar a profilaxia como último ponto, né, para a trombose venosa profunda, 24 horas pós trombólise, né, pós a terapia que a gente viu que deve ser utilizada como primeira alternativa. Pode passar.
E agora, como tratamento específico para AVC hemorrágico, a gente tem um controle pressórico rigoroso, né? Também é bastante importante o controle da pressão arterial nesses casos, principalmente para a gente evitar a expansão, né, do hematoma e a deterioração neurológica, né, nesses casos, nesses pacientes. E aí a gente tem as condutas, né, para pacientes sem evidência de hipertensão intracraniana e com hipertensão intracraniana. Sem evidência, a conduta seria reduzir a PA agressivamente, né, se a pressão arterial sistólica for maior que 180 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial média for maior que 130 milímetros de mercúrio. E pacientes com hipertensão intracraniana, solicitar avaliação neurocirúrgica de urgência para monitorização dessa pressão e fazer o manejo da pressão arterial. Aí a gente faz uso de enalapril, esmolol, diltiazem e nitroprusiato de sódio. Pode passar. Além disso, né, os casos em que a causa do AVC hemorrágico for uso de anticoagulantes, a gente deve suspender o uso desses medicamentos, né, dos anticoagulantes orais, e controlar o INR para níveis normais o mais rápido possível, né? E como tratamento cirúrgico, é uma avaliação individualizada, nesse caso. Na tabela tem as indicações para abordagem neurocirúrgica, né, que seria pacientes com hematoma cerebelar com sinais de deterioração neurológica, com hidrocefalia aguda em decorrência de conteúdo hemorrágico no interior do ventrículo e hematoma maior que 30 mililitros cursando com deterioração neurológica. Essa avaliação ela deve ser individualizada porque principalmente a gente tem estudos, né, que indicam vários procedimentos para manejo desses pacientes, né. A gente pode citar inclusive a craniectomia descompressiva, né, a drenagem precoce de hematoma lobar também, tem drenagem de hemorragia intraventricular por infusão, né. Então são vários procedimentos, mas vai depender dessa avaliação individualizada. Pode passar. Que foram as nossas referências que utilizamos para construir nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção.